Você sabia que é possível equiparar ou transformar clínica em hospital? Para aproveitar primeiramente uma série de benefícios, pessoal, como por exemplo, a redução da carga tributária. Meu nome é Natália Lisboa, sou professora de tributário aqui no Portal Contábeis e hoje, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o passo a passo para transformar uma clínica médica e conseguir a equiparação hospitalar, tá? É algo que muita gente já sabe, outra grande parcela também não sabe dessa especialização, desse grande benefício, e vamos conversar sobre isso hoje no Direto da Fonte. Pessoal, vocês sabem que durante a contabilidade, a parte fiscal, de tributação de muitos setores da saúde tem características ali bem distintas, tá? Como qualquer outro segmento, a gente sabe que dentro dessas empresas e profissionais a gente tem deveres aí para cumprir com o governo federal e conseguir decidir qual a melhor gestão da área tributária é essencial para a gente conseguir diminuir ali os custos de uma maneira legal, tá? Ou seja, esteja na legislação e que a gente não tenha ali problema com o fisco, nem com fiscalização, nem com intimações, enfim, qualquer problema que dê ali para o empresário. Só que a gente sabe também que é possível, aqui na nossa parte 2, que algumas clínicas podem ser equiparadas a hospitais e ter uma redução de até 60% de alguns tributos. 60%. A gente sabe que para os médicos e tudo mais, a tributação ela pode variar de pessoa física para pessoa jurídica. Então, muito cuidado com a tributação de pessoa física, porque a gente sabe que ela é altíssima, certo? Minimamente, aí os médicos têm faturamento acima de R$5.000 com pessoa física, então já estarão naquela alíquota máxima de 27,5% de imposto de renda. Legal? Então, para decidir qual o melhor regime que a gente deve se enquadrar dentro do caso a caso, a gente precisa conhecer alguns detalhes, legal? Como, por exemplo, a gente tem a possibilidade de algumas atividades que vão se equiparar e que provavelmente terão ali elas estarão sujeitas a uma avaliação. O que isso significa? Clínicas de cirurgia plástica, por exemplo, porque a gente tem ali uma similaridade dentro da equiparação hospitalar. Clínicas com procedimentos dermatológicos, desde que a gente tenha ali referenciais cirúrgicos. Então, a gente envolva ali com uma certa cirurgia dentro de umas clínicas de procedimentos dermatológicos. Cuidado aí com muitos estéticos, legal? Clínicas também e laboratórios que façam exames ali laboratoriais e também de imagem, legal? E muitas clínicas, muitas empresas que são conhecidas como home care. E como que a gente sabe, então, como que funciona essa tributação para médico, tributação hospitalar? Desde que a gente esteja ali cumprindo a gestão tributária do que a gente entende sobre o regime tributário do lucro presumido, que eu vou conseguir essa consequência da equiparação hospitalar. Então, nessa hipótese, a gente sabe que a Receita Federal tem liberado, né, tem proporcionado essa equiparação de empresas a hospitais, desde que exista algumas partes condicionantes para que a gente consiga esse feito. Só que entenda, nós temos uma legislação específica, essa legislação específica vai trazer à tona uma grande parcela significativa dentro da redução tributária, podendo chegar até 60% meio de pagamento a menor do que imposto de renda de PJ, certo? IRPJ, imposto de renda de pessoa jurídica, e também da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, se a gente tem uma redução de IRPJ da CSLL apenas sobre procedimentos, já é uma grande valia. Agora, se eu também consigo uma redução da base de cálculo dos tributos, que vão chegar ali, a gente tem uma média de 32% de imposto de renda, com a equiparação hospitalar eu vou para 8%. Com também 32% da contribuição social sobre o lucro líquido, eu consigo ir para 12%. Então, é 32% para 8% do imposto de renda e 32% para 12% da contribuição social sobre o lucro líquido. Lembrando que a gente sabe que as consultas médicas, legal, as notas fiscais de consultas médicas, a gente não tem esse benefício. Então, a gente tem que até tomar cuidado com essas emissões de notas fiscais para que a gente consiga ali efetivamente separar, ou seja, segregar o que realmente está sendo como cirúrgico
e o que realmente estaria ali sendo o preço específico, o preço tabelado do que a gente tem sobre consultas. Legal? Porque aí uma eu vou ter o poder de restituição, de compensação, e a outra não teria esse poder dentro de uma redução da carga tributária. Legal? Então a gente precisa entender, e isso vale a pena também muito para a precificação das clínicas. Legal? Então hoje, a gente, Nath, como que a gente consegue então essa equiparação? A gente tem dentro dos requisitos de uma equiparação de clínica médica a hospitais, a gente precisa de cumprir algumas determinações legais da própria instrução normativa, né, da Secretaria da Receita Federal, como também possuir minimamente uma estrutura física, ou seja, a minha clínica fisicamente, seja condizente, ou seja, que ela parte ali do pressuposto que realmente eu consiga validar e comprovar que a minha clínica possui utensílios ali e procedimentos cirúrgicos, perfeito? Caso contrário, aí eu não consigo realizar essa equiparação. E também já vi casos que houveram essa equiparação por livre e espontânea decisão dos empresários, juntamente com contabilidade, e depois chegou a cartinha das juros e multos, né? Então, é muito grande essa parcela. E aí, a gente sabe quando que a gente vai ter esse valor de uma alíquota, valor de cada alíquota, de acordo com o seu regime tributário. Então, aqui a gente não falou ainda do Simples Nacional e tudo mais, mas é interessante que a gente entenda sobre isso. E caso a gente tenha uma clínica que não tem essa possibilidade de equiparação hospitalar, aí a gente pode optar por outros regimes. Ora, o Simples Nacional, e eu teria vantagens ali, estar no anexo 3, no anexo 5, principalmente cumprindo o faturamento, cumprindo ali o que eu tenho de receita com Prolabore, com folha de pagamento, como também lucro real, certo? E também continuar dentro do lucro presumido, que eu teria vantagens de restituição, por exemplo, não só com a equiparação hospitalar, mas também de vantagens no sentido do regime tributário. Legal? Aí, quando a gente fala, por exemplo, para que a gente consiga definir qual é o melhor regime para uma pessoa jurídica ou também para uma pessoa física, a gente sabe que dentro da tributação do médico, dentro da tributação da medicina, com a pessoa jurídica, ela acaba sendo muito mais vantajosa. Só que a gente precisa de uma boa administração financeira, administração tributária, administração fiscal e tudo mais. Então, dentro da área médica, a gente sabe que nós temos algumas peculiaridades, a começar sobre qual regime jurídico mais vantajoso, qual regime tributário mais vantajoso, certo? Se eu vou começar sozinho, se eu vou começar uma unipessoal, uma uniprofissional e por aí vai. Depois eu vou começar a entender qual vai ser, como que eu vou basear o cumprimento de um Simples Nacional ou do lucro presumido. Então, a gente precisa entender até que momento vale a pena, até que momento não vale a pena para continuar e realmente especificar o que a gente precisa. Então, a gente sabe que, voltando para ficar mais claro para vocês, algumas atividades que vão permitir a equiparação de clínicas a hospitais, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, prestação, entenda, eu preciso ter prestação de atendimento eletivo que seja ali minimamente de promoção, uma assistência à saúde, no que a gente entende do regime ambulatorial e de hospital do dia a dia, certo? O que eu tenho de prestação de atendimento imediato ali, de forma imediatamente, de assistência à saúde, eu entendo uma prestação de atendimento também do que eu entenda a saúde de uma forma de internação. Então, também são vantagens que eu consiga, além daquelas que eu iniciei o vídeo, como também algumas atividades fins de prestação de serviço, prestação de atendimento, de apoio ali que eu tenha algum diagnóstico e terapia. Então, eu preciso entender o que eu vou conseguir valer a pena ou não. E se minha clínica ela pode realmente ser equiparada ao hospital e qual regime tributário escolher dentro dos que conversamos. Então, para essa parte 2, a gente vem para somar sobre essa especificação e para que não fique ali mais nenhuma dúvida. Se hora eu vou cumprir a gestão tributária da minha clínica dentro do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Então, cada um tendo a sua peculiaridade. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Ficando com dúvida, deixe aqui nos comentários e foi um prazer estar aqui com vocês. Sucesso e até a próxima!